Muito boa tarde a todos. Temos um painel de excelência, uma audiência de luxo e, portanto, para mim é mesmo um gosto estar aqui convosco e poder discutir este que é um instrumento tão transformador para o nosso país, que é o PRR, que está em curso e que agora sai reforçado com esta reprogramação. Permitam-me recordar que o PRR originalmente surgiu como uma resposta conjunta, uma resposta europeia à crise pandémica que enfrentávamos, e o REPower surgiu mais uma vez como uma resposta também conjunta e que pretende dar a resposta aos novos desafios que se colocaram com a crise geopolítica que ainda hoje sentimos e em particular com efeitos particulares naquilo que é a transição energética. Os objetivos do REPower foram enunciados aqui neste vídeo e passam, sobretudo, por assegurar que diversificamos o nosso aprovisionamento de energia elétrica e de energia em geral, em face dos desafios que enfrentamos neste momento com a guerra na Ucrânia, passam por pouparmos energia, passam por protegermos as famílias e as empresas e passam também por aumentarmos a produção de energias renováveis. Estes são os objetivos europeus e para Portugal, felizmente, nada disto é novo. Nós começámos a nossa transição energética há mais de 20 anos, é um trabalho que tem vindo a ser feito e com resultados muito concretos, na verdade, na vida de todos nós. E, portanto, o REPower para nós não é começar, é acelerar uma estratégia que temos vindo a desenvolver. Portugal tem já hoje 60% da sua produção de eletricidade a partir de fontes renováveis. Queremos agora acelerar esse caminho, fazer mais e, por isso, no Plano Nacional de Energia e Clima que apresentámos em junho deste ano, temos uma meta, uma ambição de 85% de incorporação de renováveis na nossa produção de eletricidade já no final desta década. O que é que significa transição energética? Já usámos esta expressão aqui várias vezes. Transição energética para um país como Portugal deve passar por apostar nos nossos recursos endógenos. É isso que temos feito no sol, na água, no vento. São estes os recursos que temos e são estes os recursos que nos permitem maximizar as oportunidades de transição energética. Foi isso que fizemos no capítulo do REPower, foi este caminho de aceleração e fazemos-lo porquê? Permitam-me relembrar porque é que o caminho da transição energética é tão importante para nós. Em primeiro lugar, temos naturalmente objetivos climáticos, pretendemos antecipar a neutralidade carbónica já para 2045, seremos, a nível mundial, sem dúvida, um dos primeiros países a alcançar a neutralidade carbónica, mas não é só pela dimensão climática que apostamos na transição energética. Fazemo-lo também porque isso garante a nossa segurança de abastecimento, um valor que é tão relevante nos tempos que correm. Como vos disse, transição energética em Portugal é apostar nos nossos recursos próprios e quando diversificamos o mix energético estamos, na verdade, a apostar na nossa segurança de abastecimentos. É também uma forma, e isto foi muito sentido pelas famílias e pelas empresas na atual crise, é uma forma de assegurarmos estabilidade nos preços da energia, é uma forma de assegurarmos preços de energia que as famílias podem pagar e preços muito competitivos para a nossa indústria a nível europeu. É ainda, e finalmente, e permitam-me sublinhar este fator, porque é de facto a razão principal pela qual apostamos na transição climática e na transição energética, porque cria investimento, atrai investimento para o nosso país, cria emprego. Na verdade, apenas na região de Sines temos uma pipeline de investimentos verdes na ordem dos 18 mil milhões, mais de 9 mil empregos. A cadeia de valor de baterias que estamos a criar conta já com 9 mil milhões de intenções de investimento, 7 mil empregos e, portanto, é disso que estamos a falar quando falamos de transição energética. Investimento, emprego, emprego estável, emprego de qualidade que estará amanhã disponível para os portugueses e que é necessário construir já hoje. Este novo capítulo do REPower é uma estratégia, é uma peça desta estratégia que combina, e se me permitem
permitem, porque por defeito sou economista, combina medidas do lado da oferta e do lado da procura, e é neste equilíbrio virtuoso de oferta e procura que temos uma estratégia adequada para dar resposta aos desafios que enfrentamos. O capítulo que aqui vos foi apresentado não foi escrito num gabinete, foi escrito, na verdade, em diálogo. Tivemos uma consulta pública, tivemos uma sessão, creio que todos, na verdade, estiveram representados e presentes, e é assim a forma que devemos fazer políticas públicas em diálogo, quer na fase de desenho, quer na fase de concretização, quer depois na fase de avaliação. E por isso é para mim com muito gosto que estou aqui com este painel, que no fundo representa bem os nossos interlocutores habituais no desenho das políticas, a indústria, a sociedade civil, a academia, a administração pública, os agentes do território, as comunidades que são tão importantes para este desenho. E, portanto, sem mais demoras, começava então, passava a palavra ao nosso painel, começava pelas medidas do lado da oferta, portanto, aquelas que nos permitem produzir mais eletricidade verde, produzir mais energia verde. E Pedro Amaral Jorge, se me permite, começava precisamente por si. O Pedro está aqui em representação da indústria das energias renováveis no nosso país. Temos aqui no Repower, como parte de uma estratégia mais vasta, um conjunto de investimentos e reformas que basicamente o que permitem é catalisar, acelerar um processo que na verdade está em curso e é imparável. E portanto, se me permite perguntar-lhe porque é que um país que já tem 60% de incorporação de renováveis na sua produção de eletricidade precisa de chegar aos 85%? Porque é que isto é tão importante nos dias de hoje e em que é que se traduz para o nosso país? Boa tarde a todos e a todos. Saudar a plateia, cumprimentar o Sr. Primeiro-Ministro, os restantes Ministros e Secretários de Estado. Essa é uma pergunta que eu poderia estar aqui 2 horas, não vou tentar fazer em 3 minutos. Então, Portugal, por um lado, infelizmente, no passado, mas depois do que nós temos vivido, do aumento das emissões, felizmente tem um portfólio de renováveis que, no novo enquadramento daquilo que é o consumo de energia e a conversão de diferentes formas de energia, que eu diria que é provavelmente o melhor na Europa e altamente invejável em termos globais. E, portanto, como nós já não queremos produzir energéticos com base em combustíveis fósseis nem hidrocarbonetos, nomeadamente aqueles que não são de origem renovável, o nosso caminho de aumento da capacidade instalada está claramente associado àquilo que a Sra. Secretária de Estado referiu, que são um conjunto de investimentos privados do lado do consumo, que estão a olhar para Portugal com uma vantagem competitiva clara naquilo que são os custos de produção de energéticos, sejam eles eletrões, ou seja, a produção de eletricidade a partir de fontes renováveis, com o portfólio riquíssimo que Portugal tem entre vento, água e sol, e também a possibilidade que nós vamos ter, devido aos nossos reduzidos custos de produção de eletricidade, fruto quer do portfólio renovável, mas também da estabilidade regulatória que Portugal tem tido e que os investidores olham desde a estabilidade política, comparativamente com outras geografias que nós temos na Europa, e toda essa compatibilização de risco tem permitido que os investidores olhem para Portugal, e isto eu vou fazer aqui uma confissão de uma pequena vaidade, com um prémio de risco para Portugal muito mais favorável do que tem para a Espanha, e portanto isso beneficia a nossa captação de investimentos estrangeiros, e nacional, mas neste setor, e portanto porquê é que nós fizemos 85%? Porque quanto mais eletricidade renovável tivermos no sistema, menos licenças de emissão pagamos, menos poluímos, mais competitivos são todos os setores do lado do consumo, porque a produção de eletricidade tem cada vez mais horas de renovável e, portanto, eu com isso consigo trazer os preços do mercado elétrico para baixo, porque posso fazer a produção e a venda de eletricidade quer diretamente em CFDs, quer em PPAs, quer no mercado spot. E, portanto, a combinação desses 85% vai-nos poder criar aqui uma oferta de energéticos, eletrões e moléculas, e as moléculas do lado do hidrogênio verde e dos combustíveis sintéticos de origem não biológica, numa ótica de produção estabilizada para os consumos que se antevêm, e, portanto, isto é uma oportunidade de desenvolvimento socioeconómico do país, através da atração não só das condições naturais e de enquadramento social que Portugal tem, mas neste momento por ser, no fundo, um país altamente competitivo na oferta de energéticos que vai ter. Quanto mais renovável nós incorporarmos no sistema, quer em percentagem, quer em valor absoluto, mais atração de consumo vamos ter, e isto será perdoem-me o anglicismo, uma self-fulfilling prophecy,
porque vamos conseguir ter aqui um ciclo económico virtuoso. Eu já tenho dito isto várias vezes publicamente, todo o investimento que é necessário para cumprir as metas do PNEC, incluindo os 5,5 gigawatts de eletrolização e tudo aquilo que vem a jusante de combustíveis sintéticos de origem não biológica e também do lado do consumo, é um ciclo, de oportunidade de investimento que nós temos neste momento na próxima década, que seria eu diria, um desperdício, não conseguimos capitalizar tudo isto. E se calhar não precisamos só de 85%, precisamos ir mais longe, porque quanto mais incorporação do renovável tivermos nos energéticos, eletricidade e moléculas, mais atração de investimento estrangeiro vamos ter do lado do consumo. E, portanto, sucintamente, eu poderia estar aqui 2 horas a falar nisto, mas basicamente a questão é esta. É um fator de competitividade para Portugal, é uma medida de mitigação das emissões e é uma forma de desenvolvimento da indústria e de um desenvolvimento de um modelo socioeconómico que Portugal tem o privilégio de poder adaptar. Temos 2 áreas bastante inovadoras que são apoiadas pelo RePower. Uma delas é o offshore, em particular o offshore flutuante, e também o armazenamento. São áreas onde Portugal ainda não investiu, porque na verdade, de facto, são tecnologias que ainda estão a fazer o seu caminho. Que contributo é que vê destas 2 áreas, do armazenamento e do offshore, para a estabilidade e para a competitividade do nosso sistema? Então, vamos começar pelo offshore. Hoje a produção de eletricidade a partir de eólica offshore ou de outras tecnologias, mas a eólica offshore é que está mais madura, vai representar, no fundo, uma grande parte da carga base para complementar as outras tecnologias do ponto de vista de produção de eletricidade, seja solar, seja hídrica, seja mesmo eólica onshore. As medidas que nós temos aqui, que no fundo é permitir mapear as variáveis geotécnicas, geofísicas, qualidade de vento, vai-nos permitir efetivamente determinar as condições de partida para a captação desses investimentos e informar o mercado das condições que Portugal tem para a execução desses projetos, com os impactos que vai ter nos custos de produção nivelados de eletricidade e na sua componente de produção de eletricidade na matriz de consumo. Nós temos a possibilidade de desenvolver aqui 2 frentes. Os centros eletroprodutores per si, com o fornecimento de eletricidade e de base load a todos os consumos que venham, incluindo o hidrogênio verde, mas temos também aqui a possibilidade de desenvolver uma fileira industrial e também uma fileira técnica ou científica de desenvolvimento de tudo aquilo que vai ser necessário, porque a eólica que nós vamos ter em Portugal, fruto das condições naturais, tem que ser flutuante. E essa eólica flutuante, pela componente dos flutuadores, vai permitir que muito do tecido industrial, das empresas de construção civil, das empresas de metalomecânica, possam efetivamente entrar nesta cadeia de valor. Portanto, não é apenas a produção de eletricidade vista naquela moldura estanque, é também toda a cadeia de valor que está para montante, que Portugal pode ajudar a desenvolver, que pode desenvolver com empresas ou nacionais ou com parcerias internacionais e que permite efetivamente a geração de emprego, a geração de, no fundo, incremento ao PIB e também de receitas fiscais. O armazenamento, porque aquilo é fundamental. Quanto mais renovável nós tivermos no sistema, mais necessidade nós vamos ter de equilibrar uma vez mais o consumo de eletricidade com a produção de eletricidade. E nós temos aqui armazenamentos essencialmente em 3 pilares. O que eu chamo os instantâneos de desequilíbrio, que podem ser supridos pelas baterias. Aqueles que permitem uma sazonalidade curta, 1 ou 2 semanas, podem ser supridos com a hídrica. E nós vamos precisar de armazenamento transsazonal e esse só vai ser conseguido com o hidrogênio ou provavelmente com metano sintético para utilizar nas centrais de ciclo combinado. Portanto, o armazenamento aqui tem uma componente fundamental para começar a lançar em Portugal os primeiros projetos permitam testar que modelos de negócio podem existir, como é que esses modelos de negócio podem efetivamente atrair investimento, para que nós tenhamos sempre menos e menos apoios de ajudas de Estado. E, portanto, estas 2 componentes são fundamentais, resumindo em 2 pilares. Eólico offshore, diretamente porque aumenta o base load de produção elétrica e, portanto, complementa as outras renováveis. E a segunda variável é que permite, efetivamente, desenvolver aqui uma cadeia de valor com benefícios diretos na indústria e nas empresas que estejam a operar em Portugal, que contratam em Portugal e que pagam impostos e segurança social em Portugal. O armazenamento é a peça-chave de nós incorporarmos cada vez mais renovável no sistema para que consigamos, a todos os momentos,
ter equilíbrio entre oferta e procura, porque isto eu não quero entrar muito em termos técnicos, mas uma coisa é ter um problema de energia, outra coisa é ter um problema de equilíbrios de potência. E nós precisamos do armazenamento para ambas, porque se eu tiver um consumo, sei lá, como dizem muitos detratores das renováveis, que nós temos 22 GB de ponta quando o consumo é apenas 9, que não faz sentido nenhum, porque eu não posso medir as coisas assim, porque eu não tenho simultaneidade de todas as renováveis, de todas as tecnologias no mesmo momento do tempo, não é? Então nós precisamos de sobredimensionar, porque conseguimos efetivamente poupanças do ponto de vista, uma vez mais, dos custos de produção de eletricidade. E o armazenamento equilibra o sistema elétrico e as baterias, neste caso, são aquilo que nos vai permitir criar aquela primeira componente da flexibilidade, quer da produção, quer do consumo. Muito obrigada, Obrigado, Pedro. Sofia Simões, do LNEC, passava-lhe agora a palavra. Na verdade, temos estado a falar de energia elétrica, uma outra componente da descarbonização e deste processo de transição energética são, de facto, os gases renováveis. O Pedro Amaral Jorge referiu-se ao hidrogênio verde, ao biometano e ao contributo que podem dar para a estabilidade do sistema. Portugal, muito recentemente, na revisão do Plano Nacional de Energia e Clima, mais do que duplicou a ambição de capacidade de eletrólise em Portugal, precisamente porque temos condições ímpares para a produção de hidrogênio verde no nosso território e, com isso, bom, vamos poder exportar hidrogênio, mas certamente vamos poder descarbonizar a nossa indústria e vamos poder atrair novas indústrias para o nosso país. E, por isso, o que lhe perguntava era de que forma é que vê estes investimentos do REPower, investimentos e reformas, porque também simplificamos o quadro regulatório, no contexto do processo de descarbonização em Portugal, no processo de reindustrialização do país. Qual é o papel que os gases renováveis terão neste caminho, em complemento à transição que estamos a fazer do lado da eletricidade verde? Muito obrigada, Sra. Secretária de Estado. Cumprimento todos os presentes, é um gosto de estar aqui. Bom, os gases renováveis, exatamente como disse, e como disse aqui o Pedro Amaral Jorge, estão casados com a eletricidade renovável em Portugal. Não há praticamente um sem o outro e, portanto, é um pacote, um cabaz que nós conseguimos oferecer de descarbonização, que se calhar seria mais difícil noutros países, e isto é particularmente verdade para o hidrogênio. Portanto, se me permitem... O hidrogênio verde tem um papel muito importante na descarbonização do país, sobretudo ao nível da indústria e, atrevo-me a dizer, ao nível dos transportes, sobretudo o transporte pesado de mercadorias. Nós estamos na ponta da Europa, um autocarro, um caminhão elétrico não consegue carregar rapidamente e fazer 600 ou 700 km e, portanto, daí esta aposta também no hidrogênio. No que diz respeito à indústria, permitam-me fazer aqui um momento publicitário. Eu trabalho, como sabem, no Laboratório Nacional de Energia e Geologia e uma das coisas que nós tivemos a trabalhar já em 2020, 2021, foi no Atlas do Hidrogênio Verde Renovável, onde fizemos um mapa, que podem consultar no nosso geoportal, onde se vê os potenciais grandes consumidores de hidrogênio, incluindo a indústria portuguesa. Estamos a falar da indústria difícil de descarbonizar, que neste momento consome gás natural, estamos a pensar na indústria vidreira, entre outros, que podem ser uns potenciais candidatos, e vão ser, já estão interessados, a indústria cerâmica, em vir a consumir hidrogênio verde. E, portanto, há aqui um papel muito, muito importante a desempenhar. Não queria deixar cair também aquilo que também referiu, nem tudo é hidrogênio, portanto, nós não vivemos só de hidrogênio, temos o biometano, e o biometano pode ser usado, pode e vai ser usado para ou ser queimado como se fosse um gás natural, o gás natural é metano, e, portanto, nós podemos queimar biometano em vez de gás natural que não é nosso e que vem da Argélia, da Venezuela e de outros sítios. Portanto, temos este recurso nosso que podemos usar e que até agora ainda não usamos porque é muito difícil de captar nas diferentes fontes, em particular na pecuária. Estamos a falar da pecuária. E, portanto, a que me parece estamos a assistir a um momento muito entusiasmante, acho eu, à escala da Europa e à escala de Portugal. Eu nunca vi, nos anos em que já trabalho nesta área, tantas coisas a acontecerem tão depressa. Eu acho que agora ainda vão acontecer mais depressa. Não obstante, acho que temos que ter também cuidado, trabalhar com todos, porque sabemos que se avançarmos depressa demais sem envolver a sociedade civil, vai haver sempre momentos de oposição às unidades de larga escala, de geração de eletricidade que precisamos ter para produzir
o hidrogénio verde que tanto necessitamos. O aspecto que me parece bastante importante agora com esta recalendarização, esta reprogramação, é a questão do licenciamento. Esse, se calhar, se me permitem, tem sido o nosso estrangulamento. É verdade para o hidrogénio, é verdade para as energias renováveis. Nós precisamos de pessoas, temos ótimos funcionários públicos, mas precisamos de mais. Precisamos de mais funcionários públicos para fazer o licenciamento, que acho que vai acontecer, e precisamos de simplificar os processos de licenciamento, de maneira que fico muito contente com este tipo de iniciativas. Sofia, muito obrigada. Referiu precisamente o biometano como complemento ao hidrogénio verde e porque, na verdade, serve propósitos diferentes. O que temos visto também nos projetos aprovados no PRR é que a produção de biometano e de hidrogénio verde dá um contributo muito relevante para a coesão territorial, ou seja, falou na pecuária, o que acabamos por ver são projetos ao longo do território e em muitas zonas do interior do país e que acabam depois por dinamizar outro tipo de indústrias. O PRR prevê também o plano de ação para o biometano. Como é que vê este plano enquanto potencial de catalisador de uma indústria que, de facto, ainda está apenas a dar os primeiros passos no nosso país, com as dificuldades que a Sofia refere, de dificuldades de escala, em particular para a produção do biometano? Exatamente. Eu gosto de pensar, espero mesmo, acho que é mesmo isso que vai acontecer, o plano de biometano vai ser o acelerador que vai fazer isto tudo tornar-se realidade. Nós já recuperamos metano de resíduos sólidos urbanos, de aterros sanitários, já há muitos anos, mas há muito mais metano em sítios de difícil acesso, uma indústria pecuária que está distribuída pelo território, que basicamente é muito complicado de ir buscar. Esse metano está perto de outros consumidores potenciais que não estão ligados à rede de gás natural e, portanto, nós aqui, espero eu, que até seja uma forma de atingir uma espécie de coesão territorial e alguma justiça energética de fazer chegar um gás renovável a habitações em que têm que usar as bilhas de gás, se me permitem dizer, e que agora poderão ter acesso de uma forma mais confortável a um combustível mais amigo do planeta. Sem dúvida, tem um efeito também ao nível da equidade muito relevante. Muito obrigada, Sofia. Júlia Seixas, passava-lhe agora a palavra. Júlia Seixas, em representação também da Comissão Nacional de Acompanhamento, mas uma especialista nas áreas da eficiência energética e por isso passava do lado da oferta para o lado da procura. Temos também que consumir melhor e consumir menos, e eu diria que se há medida do PRR que é popular, onde eu recebo sempre perguntas, onde quer que vá, em qualquer circunstância, são de facto as medidas da eficiência energética e das intervenções nos edifícios. Porquê é que estas medidas são tão populares e porquê é que nós precisamos tanto de as reforçar no contexto do Repower, mas não só, do ponto de vista de todos os instrumentos que temos à disposição no país? Muito obrigada, Sr. Secretário de Estado, e muito obrigada pelo convite. É um gosto estar aqui. Bom, a melhor energia é aquela que nós não gastamos. Não polui, não custa dinheiro a ninguém, etc. É evidente que isto dito assim, parece, se calhar, levar-nos a algum mal-entendido, mas quando dizemos não gastar energia, é em forma de energia final. Eu quero os serviços de energia. Eu quero ter acesso à iluminação, quero ter acesso a conforto térmico, quero ter acesso a uma série de serviços, mas com o consumo mais baixo possível da energia final, ou seja, por exemplo, de eletricidade. E, portanto, a eficiência energética traz essa ideia em si, não é? Ou seja, entregar aquilo que nós queremos e precisamos numa casa ou num serviço, ou onde for, com menor consumo de energia final. E, portanto, os gigawatts que precisamos do lado da oferta têm tendência a ficar mais baixos porque nós precisamos menos no consumo final. E, portanto, o tema da eficiência energética demorou muito tempo a arrancar na Europa e em todo o mundo por um motivo muito simples. No lado da oferta, conseguem-se reconhecer facilmente os stakeholders com quem falar. No lado da procura, são milhões, porque são milhões de habitações, são milhões de veículos e, portanto, isso é mais complicado de agarrar a política por esse lado. Mas, felizmente, desde há uns anos esta parte, e passou, sobretudo com esta nova Comissão Europeia, a ter um papel de destaque muito importante, em boa hora isso veio. E, portanto, tem um impacto, de facto, muito importante.
Eu gostaria, portanto, não há nada, digamos, que eu possa elogiar mais de todos os investimentos que sejam feitos na área da eficiência energética. É preciso salientar que o investimento na eficiência energética, por exemplo, numa habitação, tem um impacto em muitas habitações em Portugal, direto em prevenção de custos do Sistema Nacional de Saúde. Há avaliações feitas, eu sou péssima para números, não consigo dizer-vos, mas é uma relação interessantíssima e significativa, porque, sobretudo em casas de famílias mais vulneráveis, durante os invernos, há uma coincidência muito grande com os picos das gripes, por exemplo, e de acesso ao Sistema Nacional de Saúde, com condições de temperatura e de umidade. E isso está relacionado com a questão, muitas vezes, da habitação, que nós temos algumas... digamos, temos casos em que, de facto, as condições, digamos, são muito deploráveis em Portugal, sobretudo em bairros mais vulneráveis de muitas cidades em Portugal. Portanto, nesse aspecto, isso é muito importante. No entanto, eu queria deixar aqui duas ideias. Este PRR, a forma como eu olho para ele e acompanhando a função que eu tenho de acompanhamento, tem uma virtude muito grande, que é, por um lado, acelerar e, em muitas situações, iniciar processos, perceber onde é que é necessário investir, seja em termos de tecnologia, de competências, de processos, de licenciamento, etc., mas não vai resolver o problema da eficiência energética em Portugal. Portanto, vai nos ensinar a perceber o que é que resulta melhor. E daí é tão importante uma coisa que o meu colega Pedro Dominguinho já disse, que é, nós agora estamos a entrar numa fase em que é muito importante identificarmos indicadores de impacto, porque determinadas medidas vão funcionar melhor de uma maneira e outras vão funcionar não tão melhor dessa maneira. Porquê é que isto é importante? Porque vai haver o pós-2026. Tratar da eficiência energética dos edifícios tem um custo aproximado, o meu grupo de investigação fez essas contas e estão publicados numa revista, à volta de 77 mil milhões de euros, para condições que não são muito exigentes, nem sequer estamos a pôr todos os edifícios na classe A+, estamos a subir um bocadinho em termos da classe energética. Ora bem, e, portanto, é preciso, há vida para lá de 2026. E eu acho que este PRR tem esta bondade, que é trazer uma aceleração e um conjunto de processos que nós vamos ter que ser capazes de perceber o que é vencedor e o que é que, se calhar, não funcionou tão bem, para nos alimentar políticas e instrumentos para o pós-2026, porque neutralidade carbónica em 2025 ainda há um grande caminho pós-PRR. Desculpa, 2045, há um grande caminho pós-PRR e, portanto, eu diria que esse aspecto é muito importante. A outra questão também muito importante, mas que eu sei que está a haver uma revisão bastante significativa, eu tive a oportunidade de estar numa reunião em que me apercebi disso, tem a ver, de facto, com instrumentos direcionados a famílias mais vulneráveis. As famílias mais vulneráveis não se apercebem dos instrumentos que existem, não sabem como é que vão ter acesso a esses instrumentos e, portanto, eu sei, e em boa hora, e acho que vai no caminho certo, digamos, os vales eficiência 2.0, digamos assim, que traz um conceito, e era aqui que eu queria chegar, traz um conceito muito importante e que na área das políticas da sustentabilidade cada vez é mais visível. Em inglês diz-se localization, portanto eu vou traduzir para português uma tradução livre, localização, que não significa grande coisa, que é a localização das políticas. A eficiência energética, até as renováveis, existem espalhadas pelo território e, portanto, os instrumentos nestas áreas devem começar a ser desenhados localmente, com um impacto local, com os agentes locais, porque só assim é que vamos conseguir chegar às famílias vulneráveis de distritos e de concelhos, digamos, que estão relativamente longe dos centros urbanos, onde há mais informação, onde há outro tipo de literacia. E nesse aspecto, a versão do Vales Eficiência 2.0 e que traz a noção dos facilitadores, que é um conceito que o Reino Unido já utiliza há muitos anos, é absolutamente essencial. Portanto, a noção do facilitador local para
fazer a ligação entre estas famílias e aquilo que são os instrumentos. E depois nós podemos extrapolar a noção de facilitador para tudo o resto. Como eu digo, a minha preocupação, não é preocupação, mas o meu ponto é o pós-2026. Porque agora, temos a preocupação dos processos, da execução, e temos de começar a ter, de facto, a preocupação de apurar indicadores de impacto, como dizia o Pedro Dominguinhos, quer dizer, isto não é só para gastar dinheiro, isto é, de facto, para ter impacto objetivo. E esse trabalho, penso que estamos a entrar numa fase em que tem que ser trabalhado. Sem dúvida, Júlia. Isso me permite pegar precisamente na questão que refere de como é que chegamos aos públicos vulneráveis. A medida que falou do Vale Eficiência é muito ilustrativa das boas práticas na execução de políticas públicas. Criámos uma política pública que não resultou exatamente da forma como era esperado e, portanto, estamos agora a revê-la precisamente nas linhas que a Júlia refere. E para reforçar essa revisão, temos no capítulo do Repower 2 reformas, uma delas o espaço cidadão, que permite precisamente essa maior proximidade no território. Vamos ter o envolvimento da ANAFRE também na execução do Vale Eficiência e temos uma outra reforma que é o Observatório para a Pobreza Energética, que vem, na verdade, complementar aquilo que é a Estratégia Nacional para o combate à pobreza energética. Está confiante que vamos conseguir chegar a estes públicos que, de facto, têm mais dificuldade a aceder a este tipo de medidas? Nós vamos ter que chegar a estes públicos. Não é, quer dizer, aquela grande... Quando se pensa na neutralidade climática, sem não deixar ninguém para trás, quer dizer, é impossível atingir objetivos tão ambiciosos em sustentabilidade e neutralidade climática sem levar, digamos, esses públicos. E eu acho que o Observatório de Pobreza Energética... A pobreza energética é um tema muito complexo. Tem a ver com muitas variáveis. Porque inclusivamente eu tenho pobreza energética em bairros em Lisboa, não é só, portanto, é aqui uma fusão de muitas variáveis que coincidem para um determinado comportamento e para um determinado resultado, digamos. E, portanto, eu penso que o Observatório da Pobreza Energética é muito importante. Porque é preciso ir monitorizando e lá está, e é uma forma de nós termos acesso à informação que resulta do impacto deste tipo de instrumentos, para depois continuarmos a trabalhar neste sentido. Mas há aqui ainda um grande caminho. Outro aspecto... Bem, ou então fica para a próxima. Agora ficamos curiosos, Júlia. Mas diz-me no fim, por favor. Sim. Francisco Ferreira, Presidente da Zero, termino consigo. Estivemos aqui a falar de medidas que nos permitem aumentar o conforto térmico e reduzir o consumo de energia dos edifícios. Temos também neste capítulo do Repower, no PRR em geral e de resto nos instrumentos financeiros de que o país dispõe, investimentos muito significativos na descarbonização da indústria e também na mobilidade sustentável. As políticas públicas têm, sem dúvida, um papel relevante, mas precisamos também de uma mudança de comportamentos e aqui o papel de associações como a Zero é, sem dúvida, fundamental para catalisar essa mudança de comportamentos. No fundo, perguntava-lhe como é que vê este casamento entre os investimentos que aqui são feitos, entre as reformas que são feitas e depois o papel que uma associação como a Zero tem nesta mudança de comportamentos que também é preciso ter para que depois as políticas surtam efeitos. Sr. Secretário de Estado, começar por agradecer o convite, cumprimentar também o Sr. Primeiro-Ministro, os mais membros do Governo e dizer que esta é realmente a cadeira da sociedade civil, porque não sei se notaram, o Padre Lino Maia também se sentou aqui. E é a cadeira mais à esquerda também, quem está aqui. E, portanto, é bom ter realmente a sociedade civil, entre aspas, nestas conversas, porque eu acho que vai ser absolutamente determinante para o REPowerEU. E é aí que nós, eu diria transversalmente a tudo o que está aqui, nós precisamos de ter as associações de ambiente, precisamos ter a população, precisamos de esclarecer, ser transparentes, prevenir tudo aquilo que são conflitos que vamos ter com este desafio.
Portanto, eu começaria, aliás, antes ainda da questão dos comportamentos, perceber as enormes necessidades que nós temos de fontes de energia renovável, com impactos que ainda estão no início e em que já temos conflitos, e isso tem acontecido noutros países. Nós temos realmente que tentar juntar à mesa as diferentes partes, ver como é que eu consigo, não é eu ficar feliz por só ter tido 5 participações numa avaliação de impacto ambiental e agora posso avançar com o projeto, não, é perceber como é que eu posso envolver as pessoas, perceber como é que eu consigo ajustar os projetos, perceber quais são as formas de eu minimizar estes impactos. E isso é realmente muito importante no acelerar deste licenciamento, que é uma das vertentes fundamentais aqui do Repower. Eu tenho que acelerar esses licenciamentos, mas não posso agravar conflitos ou criar conflitos, e tenho que olhar muito para aquilo que já tenho nas áreas artificializadas. O papel do LNEC também aqui é muito importante, sem dúvida, para eu garantir... Porque quando ponho solar numa área, num prédio, eu estou a evitar também mais linhas elétricas, estou a recorrer à digitalização para otimizar consumos e produções. Há aqui um trabalho realmente fundamental, porque as pessoas têm que mudar de comportamentos e elas estão disponíveis para o fazer, mas só se perceberem, só se entenderem, só se sentirem que estão a fazer parte dessa solução. Eu recorreria um bocadinho para falar da pobreza energética. É absolutamente fundamental termos a Estratégia Nacional de Combate à Pobreza Energética, para termos depois o Observatório também. Portanto, esse é um dossiê crucial que o Repower EU tem depois de acompanhar. E queria lembrar uma questão que também parece importante, mais do ponto de vista quase técnico, que é, há uma palavra fundamental que nós agora devemos usar, que não é eficiência, é a suficiência. Tem a ver com a gestão da procura. E realmente nós não podemos desperdiçar. E o que eu sinto é que nós temos mesmo que acertar nas várias opções. Vamos ver se nos entendemos. O ideal é eu ter um fogão elétrico de indução. Não é eu ter um fogão com hidrogênio renovável. A eficiência aí é completamente diferente. Uhum. Eu quero ter 100% de eletricidade renovável para o meu fogão, para eu aquecer a água. Não me interessa ter um autocarro... porque é que eu tenho um veículo pesado a hidrogênio? Eu quero ter um veículo pesado a hidrogênio porque realmente com baterias, quer dizer, só transportar aquelas baterias todas é uma brutalidade. E, portanto, mas um carro elétrico é muito mais eficiente do que um carro a hidrogênio. E por isso é que o mercado também tem tido essas indicações. Portanto, eu tenho que ter aqui critérios de suficiência, de eficiência, de esclarecimento, de transparência em todo este processo. E eu queria pegar... E eu acho que há aqui uma oportunidade enorme para a indústria portuguesa, não só para a nova indústria, mas para ver como é que cada uma delas pode casar com aquilo que nós vamos fazer. Porque há casos em que eu não consigo eletrificar a indústria e ela está a usar gás natural. Ok, eu tenho o biometano. Ou posso ter o hidrogênio. Eu vou pensar também isto em conjunto com a economia circular, do ponto de vista dos produtos que estão a ser feitos. E, portanto, eu acho que realmente este Repower EU traduzido em PRR é uma oportunidade que tem que ser amplamente discutida com a sociedade e esse aspecto é fundamental. E pegando na mobilidade, bem, o problema da mobilidade é que acho que estamos num bom caminho. Já não há apoios a autocarros de gás natural. Os 260 novos autocarros aqui previstos é tudo elétrico ou hidrogênio. Pronto. Eu acho que para as cidades tem sentido elétrico, para distâncias maiores, sem dúvida, aí poderemos ponderar o hidrogênio. Agora, o crucial é que eu acho que o Repower EU não vai resultar se nós não tivermos um aperto, entre aspas, do ponto de vista daquilo que é esta nossa apetência para ter cidades e para ter pessoas e para ter dinheiro para continuarem a usar o automóvel. Muitos usam porque têm que usar, não têm outra opção. Nós temos... aqui preciso de um momento de 30 segundos de publicidade a zero. Nós apresentámos propostas absolutamente espetaculares para passes de 5 dias, 10 dias, 15 dias. Metade do preço só usa 15 dias. A eletrónica trata dessas coisas todas. Até propusemos
abata o carro e tenha 10 anos de passe gratuito. Claro que foram ideias fantásticas no momento de almoço entre vários colegas da Zero, mas eu acho que é o que nós precisamos. Mas, ao mesmo tempo, nós precisamos de impedir mesmo os carros de entrar na cidade. E a Associação Nacional de Municípios, aqui a Luísa Salgueiro tem um papel absolutamente crucial naquilo que é a tradução nas autarquias desta necessidade de mudança de comportamentos, e o Orçamento de 2024 vai vir onde muitas destas propostas da Zero sabemos que serão encaixadas, portanto, é preciso realmente garantir o sucesso do Repower EU com estes complementos para que nós consigamos ter o sucesso que aqui está preparado, mas que tem que ser rentabilizado. Posso fazer uma nota? Pode sim. Eu juro que não vou ser tão ambicioso como o Francisco. Mas há aqui um tema que eu não referi, pensei que nós íamos referir, e vou-vos pedir só 1 minuto e 45, 2 minutos no máximo. Nós vamos partir neste momento, em final de 23, de 17 gigawatts de potência renovável instalada, que são aproximadamente 3 de solar fotovoltaico, 5,6 de eólica, 9 de hídrica. Nós precisamos chegar a 47. Isso vai implicar que nós cheguemos a 20 de fotovoltaica, distribuídos, segundo o plano, entre 15 utility scale ligado à rede e 5 distribuído. Vamos precisar de passar de 5,6 eólico onshore para 10,4 e precisamos de instalar mais 2 gigawatts de eólico offshore. Precisamos de instalar 5,5 gigawatts de eletrolisadores. O que é que eu quero dizer com isto? As entidades afetas ao licenciamento, sejam elas o licenciamento elétrico com a DGEG, o licenciamento ambiental com a APA e CNF e entidades correspondentes, e o licenciamento de construção com todos os municípios, é fundamental que a gente modernize estas instituições. E modernizar, desculpem-me o atrevimento, não é só pessoas, é processos, procedimentos, sistemas de informação, portais, accountability, modelos de organização, e nós precisamos olhar para isto de forma coletiva. E, portanto, eu atrevo-me a dizer que, até do ponto de vista das entidades jurídicas, se calhar DGEG, ser uma direção, ou ser um instituto, ou ser uma agência, tem aqui todo um conjunto de virtudes e necessidades que precisam ser equacionadas. E como temos aqui a figura mais representativa e mais importante do Governo de Portugal, eu pedir-lhe que encarecidamente olhasse para este problema, porque instalar 30 gigawatts depende de um licenciamento eficaz, e o nosso contributo enquanto setor privado é de que o investimento está cá, as empresas estão cá e é para fazer, mas precisamos de ter uma aceleração na velocidade do licenciamento, quer o elétrico, quer o ambiental, quer o municipal, na ótica da construção. Era só isto. Muito obrigado. Claro que sim. E deixe-me só... Não, claro, óbvio, não é? Pedro Amaral Jorge, deixe-me só dizer que, na verdade, estamos a trabalhar em todas estas frentes, inclusive com a APREN e o PRR, com o seu balcão único e com a sua estratégia de simplificação dos procedimentos, vai precisamente nesse sentido, porque a responsabilidade é nossa e é minha, já agora, enquanto Secretário de Estado da Energia, a cumprir as metas que estabelecemos no PNEC. Francisco, um comentário final muito rápido, porque houve aqui um elemento que é, na verdade, transversal a tudo o que estivemos a falar, que é a questão do envolvimento dos cidadãos e que liga muito à transição justa. Nada disto vai acontecer se, de facto, grupos de pessoas ficarem para trás. Falámos aqui do combate à pobreza energética, falámos da criação de empregos verdes que surgem, por exemplo, pelas agendas verdes. Temos aqui no Repower medidas de incentivo ao desenvolvimento de competências verdes. Como é que equilibramos este processo de aceleração, de andar mais rápido, e queremos todos, de facto, andar rápido e cumprir as metas ambiciosas que temos, com esta preocupação que temos de ter de que a transição tem de ser justa e que não podemos deixar ninguém para trás? Bem, eu deixo isso para o Governo. Não, estou a brincar. Mas esse é que é o desafio dramático, não é? Porque efetivamente, a questão do Vale Eficiência é crucial para eu chegar, por exemplo, e falámos disso, às pessoas que mais precisam e mais distantes estão, e dar as soluções que elas consigam efetivar. Eu tenho dilemas, como seja... Eu tenho que deixar de subsidiar os combustíveis fósseis, é o que está na nossa lei do clima, e na prática, eu se não fosse a subsidiar neste momento o gasóleo e a gasolina, ia ter uma revolução ainda maior do que os protestos que já tenho. Portanto, esta conciliação entre eu não deixar ninguém para trás,
onde preciso realmente de mais e melhor transporte público, transporte partilhado, que pode não ser necessariamente aquele que nós conseguimos, mas eu chegar eu fazer essa transição justa, eu diria que é quase um desafio igual aos gigawatts todos que o Pedro Amaral Jorge quer. Concordo. Portanto, é extremamente... É um verdadeiro desafio que eu acho que o Governo tem que trabalhar com a sociedade, tem que realmente ver como chegar nas respostas a dar, e eu penso que as associações de ambiente, as associações de consumidores têm um papel absolutamente crucial na descodificação e no apontar de vias para garantir que essa transição não é só para a classe média que consegue aceder ao programa dos edifícios mais eficientes, mas é para todos num contexto de uma sociedade com melhor bem-estar e melhor qualidade de vida. Muito bem, muito obrigada a todos. Continuamos este diálogo, sem dúvida, temos muito trabalho a fazer. Obrigada. Obrigado.